que estão aqui participando dessa live, né? Vai ser sobre este tema, é a primeira de muitas, né? Estou informando que a gente está gravando essa live, da última que eu fiz foi pedida a gravação, a gente não lembrou, mas dessa vez ela vai ser gravada e disponibilizada para os participantes, tá? Tem alguns recados que a gente precisa de dar antes, né? Que é o seguinte, quem quiser fazer pergunta, vai no chat, tá? Que depois da exposição a gente volta respondendo a maior parte delas. Aquelas que a gente não conseguir, ou por uma questão de tempo, ou questão de necessidade de um aprofundamento na questão, vai ser, as perguntas elas serão copiadas e eu vou responder todas. Sem resposta, vocês não ficarão, tá? Qual que é o objetivo dessa nossa conversa aqui de hoje, né? É a primeira de muitas. A partir do dia 1º de fevereiro, a Forluz está disponibilizando aos trabalhadores e trabalhadoras aposentadas do Plano B, que optaram pela renda vitalícia quando da sua aposentadoria, a opção de escolher trocar a renda vitalícia para a renda variável. Começar a isso, né, que envolve essa troca, quais são os pontos de atenção que os participantes devem ter, né? Eu falo isso, vocês vão me cansar de ouvir falar isso, não existe benefício bom ou benefício ruim, nem melhor nem pior, eles são diferentes, funcionam de forma diferente, têm dinâmica diferente, e é necessário que a gente, para tomar uma decisão, saiba como é que funcionam esses benefícios, tá? Como é que a parte positiva e a parte negativa, e que a gente possa tomar uma decisão mais perto possível da necessidade que a gente tem. Por que eu estou dizendo mais perto possível? Porque muito da decisão que a gente toma, se pega benefício variável, benefício de renda certa, benefício conjugado ou benefício variável, tem a ver com a previsão que a gente faz no futuro. E, obviamente, nenhum de nós tem bola de cristal. Então, a gente sempre está trabalhando com uma previsão, com uma probabilidade. E, às vezes, elas se realizam ou não. Ok? Então, por isso é fundamental o conhecimento de hoje, né? É muito difícil você prever o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2, quanto mais daqui a 30. Mas, conhecendo as regras do jogo, talvez a gente consiga fazer uma decisão mais aproximada, tá? Alguém vai me perguntar, mas e aí o plano A? Então, vamos falar rapidamente, dar uma informação rápida do plano A. Eu vou fazer uma exposição aqui para vocês. Isso se o PowerPoint entrar, né? Estão vendo a tela, gente? Estamos vendo, só não está em modo apresentação. Agora está. Agora sim. Agora está. Então, vamos lá. O que é fundamental aqui, gente? Sobre o plano A, as informações gerais são as seguintes, tá? O Conselho Deliberativo aprovou a criação da modalidade de renda variável dentro do plano A, em moldes muito parecidos em relação ao plano B. Eu costumo dizer que o plano B vai ser uma avant-première do que nós vamos ter que pensar quando da migração do plano A. A lógica do raciocínio é rigorosamente a mesma. Então, entendendo plano B, vocês já vão estar entendendo plano A e tem algumas poucas alterações, tá? O que foi o desenho que foi aprovado em relação ao plano A ficou disponível do dia 12 de dezembro até hoje, né? Isso está no site para consulta pública, críticas, sugestões e perguntas. A partir de agora, a Forluz estará
terminando de fazer o processo, ou seja, juntando todos os pareceres que são necessários, e vai encaminhar para a Previc, que é o órgão de fiscalização e controle da Previdência Complementar, ok? A Previc tem, no mínimo, 45 dias para fazer uma avaliação. Ela, normalmente, como é uma operação muito complexa, ela devolve isso, sempre pedindo um esclarecimento ou uma alteração de algum texto que foi encaminhado. Então, a gente imagina que ela vai devolver isso, mais esclarecimentos, volta de novo para a Previc, tá? E o que manda, e o que está estabelecido nesse regulamento, que foi aprovado pelo Conselho, é que, após a aprovação da Previc, a direção da Forluz tem 6 meses para implantar a janela de oportunidade de reopção de benefício. Então, vamos fazer, se tudo der certinho, suponhamos que vá amanhã para a Previc, não vai, mas vamos supor que vá, né? A Previc tem 45 dias para aprovar, ela pode devolver, se devolver, a gente tem 30 dias para corrigir o que ela está solicitando, e ela tem mais 45 dias para aprovar ou não, né? Ela aprovando, da data da aprovação, 6 meses depois, a Forluz tem que oferecer a opção para o pessoal do Plano A de mudar a natureza do benefício, de vitalício para variável, tá? Então, assim, se tudo der certo, em situação normal de temperatura e pressão, nós devemos ter uma possibilidade de opção no Plano A em setembro ou outubro deste ano de 2023, tá? Essa opção ela é individual, assim como é a do Plano B, e eu acho, não tenho certeza, que é muito importante a gente conhecer as regras do jogo para a gente poder tomar uma boa opção, tá? Eu não lembro, em 97, quando a gente fez a primeira migração do plano antigo BD para o plano A e para o plano B, o que a gente percebia naquela época é que as pessoas não conheciam muito do plano que tinha, daí uma dificuldade muito grande para fazer uma escolha, né? Então, naquele momento e neste momento, antes de uma opção, o fundamental é a gente entender como é que funcionam os nossos planos hoje, ok? E para onde que a gente tem que optar se vai ou não. Então, eu vou começar essa apresentação aqui, tá? Dando rápidas pinceladas do que é o nosso plano B, tá? O nome desse plano é o plano misto de contribuição variável, né? Ele é misto porque ele tem dentro dele 2 modalidades de benefícios, tá? Ele tem um benefício individual e um benefício que é coletivo. Então, ele mistura um conceito de saldo de conta com benefício mutualista, tá? Então, por isso ele é chamado de misto. Ele foi criado em 1997, tá? A partir da migração de participantes do antigo Plano BD, que existia na Forluz desde 1974, e dos novos admitidos na Forluz e na CEMIG a partir de 1997, tá? Este plano ele tem uma característica que as pessoas contribuem, e a patrocinadora contribui também, para contas individuais. Cada um de nós tem uma conta e acompanha a evolução desses depósitos através do extrato mensal de conta. A natureza desse plano no momento em que as pessoas se tornarem elegíveis a um benefício, aquele saldo de conta acumulado ele é transformado num benefício de renda, tá? E de renda programada. O que é renda programada? É aquela que acontece numa aposentadoria normal, numa aposentadoria sem maiores percalços, tá?
O plano também oferece benefícios de risco, né, que é invalidez ou morte, exatamente quando a programação da nossa vida não dá muito certo. A gente o titular ou vem a falecer antes de ser elegível um benefício, ou a renda que é importante do ponto de vista da a média das últimas 30 remunerações, ok? Menos o INSS, isso dá a renda Forluz. Imagina o seguinte, uma pessoa que contribuiu por com 5 mil reais, e o benefício dele do INSS vai ser 4 mil. Então, a renda Forluz é R$1.000, tá? Uma outra conta feita é a transformação do saldo de conta desse participante que se invalidou, através do que a gente chama de fator atuarial, numa renda. A Forluz benefício, tá? No momento da saída, tá? O participante pode optar, no momento de saída de renda programada, por requerer sacar de 50% a 30% do saldo de conta existente no momento da opção. Eu falo que é 50% a 30% porque hoje é 50%. Esse percentual vai baixando 5% a cada ano até chegar a 30%. Tá? Bom, e aí eu queria falar um pouquinho do que é a renda vitalícia, tá? Que é o objeto dessa transformação aqui, né? A renda vitalícia é exatamente o pessoal que recebe renda vitalícia hoje, que vai poder transformar em renda variável, né? Então, a gente precisa de entender o que é um e o que é outro, tá? A renda vitalícia, eu transformo o saldo de conta, né, multiplicando o meu saldo por um fator atuarial. Vocês não se preocupem, porque é muito simples de entender. O que é o fator atuarial? É uma expectativa de rentabilidade que eu contrato na hora da concessão do benefício e também uma expectativa de vida. Eu tenho 100 mil reais na minha conta. O que a Forluz diz? Olha, eu vou pegar esses 100 mil reais, vou supor que isso vai render R$ 5,3 ao ano, e essa pessoa vai viver, em média, mais 30 anos. Então, a partir desses dois conceitos, rentabilidade e expectativa de vida, eu calculo um benefício de renda, tá? Uma vez calculado esse benefício, as reservas que eram individuais, elas passam a ser coletivas. Elas vão para um fundo mútuo de benefício concedido, tá? E é este fundo que garante a vitalicidade dos benefícios, tá? Quando você concede uma renda vitalícia, você deixa de ter saldo de conta individualizado, tá? Ele passa a ser um fundo mútuo e é um seguro, né? Que funciona, aquelas pessoas que vão viver mais vão receber renda daqueles que viverem menos, tá? As pessoas dizem, não, mas se eu falecer jovem, o dinheiro fica para a Forluz. Não, fica para o fundo de risco, desculpa, o fundo mútuo de benefício concedido, porque aquelas pessoas que viverem bem mais, tá? E terão segurança que o benefício será vitalício. Tá? A única forma de conceder benefício vitalício é você fazer o mutualismo desses saldos de contas depois da concessão do benefício. Tá? Esse benefício concedido em renda vitalícia ele não pode ser reduzido, tá? Ele é corrigido anualmente pelo IPCA, pela inflação dos 12 últimos meses. Tá?
e a database dele é maio, tá? Gente, olha que interessante. Para sustentar os benefícios concedidos, tá? A rentabilidade da Forluz, dos recursos desse fundo mútuo de benefício concedido, eles têm que render, no mínimo, aquela taxa de juros que eu usei para converter o benefício, mais a inflação que eu vou usar para corrigir o benefício. Dentro da Forluz, a gente chama isso de rentabilidade mínima atuarial. Esse conceito é fundamental. Então, você tem que ter... Quem acompanha os extratos de rentabilidade da Forluz sempre depara com isso, RMA. O que é a rentabilidade mínima atuarial? É um benchmark que a Forluz usa, ok? Para definir e perseguir a rentabilidade, tá? No benefício de renda vitalícia, para eu pagar tranquilamente o benefício contratado, os recursos têm que render os juros que eu usei para converter o saldo de conta em benefício, mais a inflação que eu uso para corrigir anualmente o benefício. Então, é a tal da RMA, a taxa de juros mais a inflação. Ok? Esse conceito é muito fundamental para as rendas vitalícias. Bom, e aí eu digo o seguinte, quando eu calculei o benefício, eu calculei esse benefício já prevendo, estabelecendo uma rentabilidade mínima, no mínimo isso. O meu benefício particularmente, ele foi contratado com uma rentabilidade mínima de 6% real ao ano. É o que ele foi contratado. Então, na partida, a Forluz me disse, olha, vai render 6%. E se não render? Ok? Eu não posso baixar o benefício vitalício. Se eu não conseguir a rentabilidade mínima, ou se a longevidade dos participantes que recebem renda vitalícia for aumentando cada vez mais, o que vai acontecer é que esse plano gera um déficit, tá? Porque eu não posso reduzir o benefício. Eu já me comprometi com aquele valor. Ok? Então, se não acontecer do jeito que foi programado, ou foi contratado, o plano gera um déficit, e esse déficit tem que ser coberto a metade pela CEMIG e a outra metade rateado entre os participantes da renda vitalícia. Tá? Esse plano também vitalício, o participante tem que escolher se deixa a pensão para os seus beneficiários ou não. Tá? Ele pode deixar beneficiários, e aí a renda dele é um pouco menor, ou pode não deixar, a renda dele é um pouco maior. Porque, veja bem, tudo sai do mesmo saldo de conta. Tá? Tudo sai do mesmo saldo de conta. Uma vez que não haja beneficiário inscrito para a pensão, na data do falecimento do participante, o benefício é extinto. Aí alguém vai me perguntar, bom, então vai sobrar dinheiro? Depende. Se esse participante falecer com 90 anos, muito provavelmente, da conta original dele, tá? Ele já consumiu o saldo todo e já está consumindo o saldo de outro. Tá? Então, depende muito da data do óbito desse participante. Tá? Quem é que pode ser beneficiários no plano B vitalício? Os pais, os cônjuges, ex-cônjuge, companheiro, filhos até 24 anos ou inválido de qualquer idade. Tá? Então, assim, e como é que funciona a renda variável por tempo indeterminado? A gente aqui na Forluz chama isso aqui de cota. E eu sou, por preciosismo técnico, eu sempre gosto de lembrar que este benefício não é cota. Esse benefício chama renda variável por prazo indeterminado. Tá? E ele é completamente diferente do outro, que é a renda vitalícia.
Aqui não há contratação prévia de valor de benefício. Tá? O saldo de conta, o participante vai escolher sobre esse saldo de conta um percentual que varia de 0,1% a 1% como benefício. Tá? Esse percentual pode aumentar a cada 6 meses ou diminuir a qualquer tempo. Tá? Neste tipo de plano, é o participante que controla o valor do benefício, que pode aumentar ou pode diminuir. Tá? Diferente do vitalício, que ele é estável, né? Para o bem e para o mal, ele só aumenta pela correção monetária uma vez ao ano, né? Quando é dado o reajuste anual. Tá? Esse benefício que não é vitalício. Tem muita gente que confunde benefício vitalício com prazo indeterminado. Tá? O benefício com prazo indeterminado, ele não é vitalício. Tá? Ele dura enquanto o dinheiro acabar. O vitalício dura enquanto a pessoa estiver viva, independente de saldo de conta, porque depois do benefício concedido não existe mais saldo de conta. Tá? Nesse tipo de renda, o saldo de conta ele continua individualizado mesmo depois da concessão do benefício. Tá? Neste tipo de plano, você não tem rentabilidade mínima exigida e nem correção monetária anual. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona usando o simulador da Forluz lá na frente. Aí vai ficar muito claro como é que do que nós estamos falando, tá? Mas é assim, o saldo de conta recebe rentabilidade, a real, aquela que deu mesmo lá, que o Emílio, nosso diretor de investimento, suou a camisa para conseguir, e sai deste saldo mensalmente o benefício que o participante escolheu. Tá? Eu comparo muito com uma caixa d'água, onde entra água por cima, que é a rentabilidade, e sai numa outra torneirinha o benefício mensal. Tá? Se você tem a torneirinha de cima entrando mais rentabilidade do que está saindo, o seu nível de água vai ficando estável ou declinando pouquinho. O inverso também é verdadeiro. Tá? Esse tipo de plano, em janeiro de todo ano, tá? A Forluz recalcula o benefício. Isso aqui é fundamental, gente. O saldo de conta vai fazendo essa compensação mensal, mas o benefício ele não altera mensalmente. O nosso benefício só altera uma vez ao ano, em janeiro. Tá? O que a Forluz faz? Vai lá no saldo de conta, vê o percentual e recalcula o benefício. Tá? Então, você não tem rentabilidade mínima exigida e também você não tem correção monetária exigida. Em caso de falecimento do participante, né, o saldo de conta é distribuído entre os seus beneficiários, tá? Igualmente distribuídos. Na renda vitalícia também ok? Mas aqui tem uma diferença básica. A partir do momento que eu divido os saldos de conta entre os beneficiários, estes beneficiários passam a ser eles próprios titulares de conta. Okay? A conta pertence a eles e não mais será agregada no futuro. Ok? Quem é que pode ser beneficiário nesta modalidade de renda? Os pais, o cônjuge, o ex-cônjuge, companheiro, filhos de qualquer idade. Lembra que lá no vitalício era filhos até 24 anos ou inválidos de qualquer idade? Aqui não. Não existe limite de idade para o filho ser dependente da renda variável. Tá? Ainda assim, se não houver nenhum filho inscrito, nenhum dependente inscrito, tá?
no falecimento do titular, o saldo remanescente, se houver, vai para o espólio da família. Tá? Neste tipo de plano, tanto o ativo quanto o assistido pode optar pelos perfis de investimento, pode escolher uma aplicação mais agressiva ou menos agressiva, né? E também o ativo e o assistido pode optar para fazer aportes adicionais em sua conta. Lembrando que o ativo ele pode fazer o aporte e ele tem direito a resgatar esse aporte. Tá? Isso é o que manda a Resolução 50. O assistido, uma vez que ele faz o aporte, ele não tem mais direito a resgate. Tá? Isso também está na legislação. Ela proíbe terminantemente que haja resgate de valores para quem já é assistido, para quem já tem o benefício concedido. Ok? Vamos fazer um resumão desses dois planos, como é que funciona, tá? Esquemão da renda vitalícia. Você tem conta de participante do participante 1, do participante 2, do participante 3. Eu transformo esse saldo de conta numa renda vitalícia. Calculo o benefício vitalício ali na passagem. E transfiro todos os saldos de conta para o Fundo Coletivo de Benefícios Vitalícios. Esse é o esquema básico da renda vitalícia. Renda variável. Eu tenho a conta do participante 1, do participante 2, do participante 3. Cada um deles vai escolher o percentual de conta, tá? E a conta ela continua individualizada até o exaurimento do benefício, tá? Que vai depender de muitas coisas. Quando é que se exaure esse benefício? Tá? Basicamente, quando não tem mais saldo de conta. E como é que esse saldo se exaure? Ou porque a pessoa está tirando mais dinheiro do que está entrando. Lembra lá da caixinha d'água? A torneirinha de baixo está vazando mais água do que está entrando de rentabilidade, né? Ou a rentabilidade não está sendo suficiente para sustentar esse benefício, né? E uma outra possibilidade é quando o saldo vai acabando e esbarra com o benefício mínimo da Forluz. Tá? A Forluz hoje não paga em renda benefícios menores do que R$ 433. Se o saldo de conta, ao ser convertido, der um benefício menor do que 433, a Forluz devolve esse dinheiro, a reserva remanescente, para o participante. Tá? Vamos fazer um outro resumão aqui daquilo tudo que eu falei. Vitalício com variável. Características do benefício vitalício. Saldo de conta versus, eu calculo, saldo de conta versus fator atuarial, que é a taxa de juros mais a expectativa de vida. A gente fala que quando eu transformo saldo de conta em renda vitalícia, eu contratei já uma taxa de juros. Eu já disse lá para o Emílio, meu amigo, você tem que correr atrás para render, no mínimo, a taxa de juros aqui mais a inflação. Ok? Na renda variável, o participante escolhe o percentual do saldo de contas e vai ajustando isso ao longo da vida dele. Tá? A taxa de juros real, é o que eu falei, ela é definida na concessão do benefício vitalício, e você não tem essa definição na renda variável. A renda variável chama variável exatamente porque ela é mais flexível. Tá? Rentabilidade mínima atuarial. Na renda vitalícia é exigida que, para que a Forluz cumpra as suas obrigações, todo investimento tem que render o IPCA, que é a inflação do ano, mais a taxa de juros. Ponto. Na renda variável, não há rentabilidade mínima definida. Tá? A evolução do saldo de conta depende da rentabilidade
que for auferida, né? Aquilo que se conseguir na aplicação, tá? Correção dos benefícios. A renda vitalícia é corrigida anualmente em maio pela inflação, pelo IPCA, e a renda variável ela é recalculada em janeiro. Não há correção monetária garantida. É a rentabilidade. Se ela for muito alta, o benefício aumenta. Se ela for baixa, o benefício reduz. Tá? Se a rentabilidade mínima for menor que a rentabilidade real, tá? O que no plano de renda vitalícia acontece? Um déficit. Eu não posso baixar o benefício, então eu tenho que equacionar o déficit. Na renda variável, primeiro que eu não tenho rentabilidade mínima exigível na renda variável, tá? Mas se a rentabilidade for menor, inclusive do que aquilo que eu estou, o percentual de escolha que eu tenho for menor, for menor do que o percentual de escolha, o que vai acontecer é que eu tenho uma redução do saldo de conta e, consequentemente, redução do valor do benefício, tá? Os déficits existentes na renda vitalícia, 50% a participantes pagam, 50% os patrocinadores pagam. Na renda variável, não gera déficit. Por quê? Porque eu não tenho benefício previamente contratado. Eu posso abaixar o benefício. Rentabilidade negativa, ou ruim, ou abaixo, ou melhor, ou grande, ela impacta diretamente o saldo de conta. Tá? Então, se você tiver uma rentabilidade ruim, você pode reduzir o saldo de conta, pode reduzir o benefício ou ele terá menor duração. Tá? Perfil de investimento. Na renda vitalícia, gente, é sempre o perfil conservador. Tá? Na renda variável, ativos e assistidos escolhem o perfil do investimento. Tá? Prazo. Na renda vitalícia, por óbvio, vitalício para participantes e os dependentes inscritos, aqueles que estão lá inscritos. Na renda variável, prazo é indeterminado para participantes e seus dependentes inscritos, depende do percentual de retirada, da rentabilidade e da longevidade. Tá? Quem são os beneficiários na renda vitalícia? Pai, mãe, cônjuge, ex-cônjuge, companheiros, filhos até 24 anos e inválidos de qualquer idade. Na renda variável, pai, mãe, cônjuge, ex-cônjuge, companheiro, filhos de qualquer idade. Tá? A renda continuada por morte, ou seja, pensão, né? A Forlu chama pensão de renda continuada por morte. Ela é dividida e redividida entre os beneficiários. O que é isso? Vamos imaginar que o participante tem uma renda vitalícia de R$4.000 e ele tem 2 beneficiários inscritos, tá? A esposa e um filho de 20 anos. Então, esses R$5.000 vai ser dividido entre os dois, 2.500 para a esposa, 2.500 para o filho de 20 anos. Quando esse garoto completar 24 anos, ele vai perder o direito à renda e esses 2.500 que ele recebe voltam para compor a renda da viúva. Isso funciona na vitalícia. Na renda variável, no momento do óbito do participante, o saldo de conta que existir na conta dele é dividido igualmente pelos beneficiários inscritos. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho, nesse mesmo exemplo que eu dei, eu tenho R$500.000 na minha conta, né? Faleci. Vai ficar 250 mil para o meu filho, 250 mil para o meu marido. Ok? No caso de falecimento do meu marido, se ainda tiver saldo remanescente, vai para o espólio dele. No caso do meu filho, veio a falecer, se houver saldo remanescente na conta dele, vai à vista para o filho dele. Tá?
Na hora que eu concedo a renda variável, eu divido os saldos de contas entre os beneficiários que estão inscritos. Na renda vitalícia, eu divido o benefício, que na medida que os beneficiários vão perdendo a característica de beneficiário ou vão falecendo, esta renda vai ficando acumulada para o último beneficiário inscrito, e, na ausência desse último, o benefício é extinto. Tá? Gente, aí eu atendo muita gente lá dentro da Forluz e as pessoas me perguntam assim, mas, Cláudia, qual que é o melhor? Não tem melhor nem pior. Vocês precisam de entender as diferenças que existem e poderem fazer essa opção. De maneira geral, a renda vitalícia é uma renda mais estável. Estável. Ela é um benefício mais travado. Permite menos possibilidades de aumentar ou de diminuir o benefício. Tá? A renda variável, ela é um benefício mais flexível, tá? Mas também é uma renda menos estável. Então, você tem a vitalícia mais inflexível, mais estável, a renda variável mais flexível e mais instável. Ok? São características básicas. E eu queria chamar a atenção para uma questão aqui que me preocupa muito quando as pessoas discutem, principalmente o pessoal que tira saldo de conta, percentual, o pessoal da renda variável. Geralmente, a gente escolhe o percentual de saque mês a mês. Tá? Então, vamos fazer... O que é o objetivo desse quadrinho? Tá? Já que a renda variável não existe obrigatoriedade de rentabilidade mínima, e o valor e a duração do benefício da gente depende do retorno dos investimentos, eu queria mostrar para vocês como é que a gente raciocina se a rentabilidade da Forluz está dando conta ou não daquilo que eu estou tirando. Tá? E a conta é muito simples. Uma pessoa que tira 0,5 ao mês, que é essa aqui, segunda coluninha aqui, ó, estão vendo? Alguém que tira 0,5 ao mês está tirando 6,2 ao ano. Isso aqui é real. Tá? E você tem a inflação. A de 2022 foi 5,79. Tá? Para que a minha caixa d'água fique sempre bastante... o benefício seja estável, com essa conta aqui, eu teria que ter uma rentabilidade, eu falei meta anual e botei 2 aspas, porque plano de benefício definido, plano de benefício variável não tem meta, eu só estou fazendo um estudo de comparação, tá? Quem tira 5, tira 6,2 anual e o benefício, e o saldo principal tem que ser corrigido pela inflação. Então, a rentabilidade que ele teria que ter é 12,34. Tá? Quem tira 0,68, ele está sacando atualmente 8%, mas a inflação daria uma rentabilidade desejável de 14,25. Quem tira 0,8, tira 10, com a inflação da 16. Quem tira 1%, está tirando, na verdade, 13% ao ano. Com a inflação que corrige o dinheiro, 19,55. Tá? A rentabilidade... Por que eu coloquei o perfil conservador? Porque, até agora, a maior parte dos assistidos, a rentabilidade é do perfil conservador. Isso vai mudar na medida que as pessoas vão começar a mudar de perfil. Se o perfil conservador, em 2022, esquece 21 e 20, porque aqui está com a inflação daquele momento, tá? Se a inflação de 2022, se a rentabilidade mesmo da Forluz foi essa aqui, tá? Significa que não bateu a meta atuarial,
lá para o benefício vitalício, tá? E também não foi legal para quem recebe em benefício variado, com percentual de 0,5%, 0,68%, 0,8% e 1%. Tá? Quando as pessoas olham, gente, a rentabilidade da Forluz, e lá está assim, 10% de rentabilidade. Lembrem, aquilo ali é a rentabilidade bruta, não é a rentabilidade real. Rentabilidade da Forluz é sempre a soma da inflação mais a rentabilidade. Tá certo? Então, se você tem uma rentabilidade de 10%, você tem que ver quanto foi a inflação. Aí você descobre quanto foi a real. Outro dia eu peguei um rapaz falando, a rentabilidade da Forluz foi 10%. Corrigiu o benefício dele em 10%. Mas se ele está tirando meia, o 10% foi insuficiente, porque ele está esvaziando a caixinha dele à razão de 12,34 ao ano, desculpa. Entendeu? Então, toda vez que vocês virem uma rentabilidade 9%, primeira pergunta, quanto foi a inflação? Então, a rentabilidade real foi a taxa de rentabilidade menos a inflação. Ok? E é esse o raciocínio que a gente tem que fazer para ver se aumenta ou diminui a retirada que a gente está fazendo. Tá? Isso daqui lembra muito quando a gente estava na ativa e tinha a história do acordo coletivo, né? Você tem o reajuste e tem o aumento real. Você tem que sempre pensar nas duas coisas. A inflação corrige o dinheiro e o aumento real rentabiliza na proporção do que eu pedi. Tá? Bom, contando essa história toda, tá? A partir de 1º de fevereiro a 30 de abril de 2023, todos os assistidos e beneficiários que recebem MAT, o que é MAT? Melhoria de aposentadoria por tempo de contribuição. É o benefício de tempo de contribuição normal. Ou RCM, renda continuada por morte, ou pensão, na forma vitalícia, poderão optar por transformar essa renda em renda variável. Atenção! O pessoal que recebe benefício de invalidez, que a gente chama lá na Forluz de MAI, não terá possibilidade de converter a MAI, que é vitalícia, em MAI variável. Tá? O regulamento do plano é explícito em dizer que só vão poder fazer essa conversão quem recebe MAT e RCM. MAT, aposentadoria programada por tempo, RCM, pensão por morte. Tá? Também aqueles participantes que recebem a renda conjugada, metade vitalício e metade variável, também não terão acesso a essa opção. Ok? Os participantes que a gente até tentou, na reunião do Conselho, permitir que houvesse também opção de transformar só metade da renda variável, a renda que hoje é vitalícia, em renda variável, mas o Conselho não concordou com isso. Tá? Plano B, não haverá saque à vista. Por um motivo muito simples, nós não estamos falando de migração de plano, nós estamos falando de benefício, transformação de benefício dentro de um mesmo plano. Existe aquela regra que eu já falei para vocês, de que assistido não tem possibilidade de saque ou de resgate. Uma outra coisa, a opção é irreversível e irretratável, por meio de assinatura de um termo de opção. Quem quiser fazer essa opção, na verdade, ele está recontratando o benefício. Tá? Então, ele tem que assinar um termo individual de recontratação, ok? De maneira irretratável e irreversível. Tá? E a opção será de 3 meses. Então, a partir de 1º de fevereiro
a janela abre e as pessoas terão 3 meses para fazer esta opção. E uma coisa curiosa, a implementação desta opção se dará no mês subsequente ao encerramento do prazo. Traduzindo, as opções vão sendo acumuladas lá dentro da Forluz e ela vai guardando, tá? Todas elas só entrarão em vigor no dia 30 de maio. Tá claro? Então, isso, por que eu estou chamando a atenção de vocês? Não adianta nada, dia 1º de fevereiro, eu sair todo mundo fazendo opção ou não fazendo, tá? Porque o processamento só vai acontecer no mês de maio. Não é, eu fiz a minha opção hoje, no mês que vem já está meu benefício transformado. Não é assim, tá? E uma outra coisa, como o benefício é irretratável e irreversível, eu aconselho a todos vocês pensarem muito e fazer muita conta, tá? E assim, uma questão e um alerta que eu sempre faço. O que é bom para um participante pode não ser bom para o outro, gente. As pessoas são diferentes, as vidas são diferentes. Me preocupa muito atender participante lá na Forluz, e eu atendo demais. Por que você pegou o variável? Ah, porque o fulano de tal pegou. Por que você pegou o vitalício? Ah, porque o fulano de tal pegou. Não é isso. O que é bom para ti? Entenda o cardápio e vê se você gosta de um peixinho ou de um franguinho. Tá certo? Porque as opções, os paladares e as necessidades de vida são muito diferentes. Tá? E isso aqui é individual, irretratável e irreversível. Tá? Então, tem que ter muito cuidado nessa hora. E aí, muitas pessoas me perguntam o seguinte: Cláudia, como é que eu tenho um benefício vitalício? Você disse que, quando concede meu benefício vitalício, o meu saldo de conta vai para um fundo que é de todo mundo. Tá? Como é que eu vou saber qual que é o meu direito? Como é que eu vou saber o que é que eu vou ter para optar? Ô, gente, é simplesmente fazer a conta inversa, ok? Para transformar saldo em benefício, eu usei uma taxa de juros e uma expectativa de vida. Para transformar benefício em saldo de conta, eu faço a conta inversa. Tá? E isso é um critério técnico usado no Brasil há décadas. Então, essa conta não é em Forluz, inventou da Forluz. Lá em 97, essa conta foi usada com muito poucas variáveis para transformar o benefício do plano BD em reservas individuais. Se faz isso, né, normalmente. Tá? É feito por um artifício técnico, porque quando eu defino vitalício, eu digo que é uma expectativa de vida média. Eu não digo a data quando a gente vai morrer. Para fazer a conta inversa, eu tenho que dizer, olha, você vai receber esse benefício até 2040. Tá? E eu recalculo as reservas desta forma. Tá? A reserva matemática, a gente chama assim, né? Ela não é dinheiro, ela é o compromisso que a Forluz tem com os participantes. Tá? Então, ela é o gasto da Forluz com a gente. Dinheiro está ali no ativo líquido, no recurso garantidor. O que acontece no plano A e também no plano B é que você tem um direito maior do que as reservas. Né? O plano B também tem um pouquinho de déficit. Tá? Então, o que a Forluz vai fazer? Vai calcular o direito de cada um e vai deduzir desse direito um percentual para que as pessoas, do déficit que existe. Mal comparado, é como se você estivesse junto numa mesa, num restaurante, todo mundo consumindo, e alguém falou, agora eu vou me embora. Beleza, então vamos ratear a conta. Não é? Déficit, pagamento de déficit é muito parecido com isso. Né? Quem quiser sair já vai deixar pago o déficit naquele momento da saída. Tá?
E a Forluz tem obrigação legal, estatutária, regulamentar, tudo mais que vocês quiserem, de apresentar para vocês duas coisas: o valor do benefício individualizado, o valor do déficit que está sendo descontado, e aí você tem a reserva de transação, de migração, tá? Isso é a primeira coisa. E a outra coisa é um simulador para você poder fazer conta, tá? Se compensa você mudar ou não, ok? E é para fazer muita conta mesmo, tá? Eu quero dar alguns exemplos aqui. Eu fiz essa simulação usando um simulador, não é exatamente o da Forluz, mas como o conceito é o mesmo no Brasil inteiro, é só para vocês entenderem a lógica. Se eu tenho um benefício de renda vitalícia de R$ 3.600 hoje, e eu estou com 64 anos, e a taxa de conversão foi 5,3, eu tenho uma reserva de 655.831. Lembra que eu falei que eu tenho que deduzir o déficit? Eu estou calculando que ele vai impactar em 3% essa reserva aqui. Então, sobraria para mim, né, 646.438. É este dinheiro aqui, tá, que eu vou calcular o meu benefício inicial em saldo de conta. E aqui eu fiz duas simulações. Essa pessoa vai transformar essa renda aqui, pegando 0,5% ao mês. Deu um benefício de 3.232, tá? E 0,43. Ela vai 2.780. Aqui foi Misael que fez para mim. O que isso mostra para a gente? Que para eu ter esses mesmos 3.600, eu precisava de ter um percentual de saque maior do que 0,6. Ok? Maior do que 0,6. Posso. Benefício, eu posso aumentar aqui o tanto que for. Só que é o seguinte, quanto maior a retirada, mais rápido o meu saldo se esvai. Tá? E eu fiz uma outra simulação aqui com o mesmo valor de benefício, só com a idade separada. Vocês vão verificar que a reserva é menor. Por que é menor? Vocês lembram que eu falei que reserva matemática é o direito que você tem? É o compromisso que a Forluz tem contigo? Quanto mais velho a gente é, menor o compromisso dela, porque todos nós temos data de validade. Ok? Então, assim, você pode ter benefícios iguais, as idades sendo diferentes, as reservas serão diferentes. Ok? Eu fiz o mesmo conceito com benefício de 3.600, com benefício de 5.000, com benefício de 10. Vocês vão perceber que todos eles têm uma diferença para baixo. Tá? Significa que o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: para quem recebe um benefício de 10.000, você tem alguma perda? Sim, mas ela não compromete a sobrevivência das pessoas. Quanto menor o valor do benefício, mais rápido esse saldo se esvai e mais rápido essa pessoa está sem benefício. Tá? Então, isso aqui é uma simulação real, mas eu quero fazer outra, tá? Eu quero fazer uma outra usando, de fato, o simulador da Forluz, que é o que vocês vão usar, tá? Que é o que vocês vão usar, que é... Só um minutinho que eu vou colocar ele na tela para a gente brincar um pouquinho. Vocês estão vendo? Está vendo aí, gente? Sim, já está apresentando já. Sim. Já está apresentando, né? Cláudio. Sim. Oi? O que esse simulador faz? Ele calcula o benefício a partir dos dados que você vai dar, e é fundamental você entender a evolução do saldo de conta.
Vocês lembram que eu falei que é uma caixa d'água que vai entrando rentabilidade e saindo benefício? E vocês lembram que eu falei que só muda uma vez ao ano? Olha aqui, esse exemplo que eu dei é um participante que está com 60 anos, mais ou menos, é isso? Não, 50. Ele está com 50 anos. Ele tem uma reserva de 920 mil. Eu estou projetando uma rentabilidade de 5,3. Isso daqui é só exercício de projeção, não é garantia. E ele está tirando 0,5%. Então, o benefício dele, com essa regrinha aqui, ele vai valer no inicial R$ 4.600. E esse retorno de investimento é isso aqui, ó. Eu tô programando, ou pensando, ou prevendo que vai render no mínimo isso aqui. Tá? Muito bem. Esse camarada está tirando também em dezembro o 13º. Então, ele tem uma parcela adicional. Eu vou mudar aqui para ele não tirar o 13º. Porque o que mudou? Com o 13º, o benefício dele cai mais rápido do que se ele der 13º, porque sai tudo do mesmo bolo. Tá? O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter um benefício de R$ 4.600 no primeiro ano. Se a rentabilidade for essa, no segundo ano cai um pouquinho e ele vai caindo ao longo do tempo. É da natureza do benefício. Tá? A reserva matemática, que no plano vitalício é porque faz o nosso saldo, ela vai caindo também. Só que a gente não sente isso no benefício, porque esse benefício não pode ser mexido. No caso da renda variável, tende a zero a reserva. Tá? Só que a gente vê isso diminuir no nosso benefício, tá? Porque ele é individualizado. Vou calcular um benefício aqui, só para mudar os parâmetros. A mesma pessoa, tirando aqui, ó. Olha, o benefício dela é pequeno, tá? E ele vai... Lembra do benefício mínimo que eu falei com vocês? Ó, com 89 anos, essa pessoa, o benefício dela está exaurido. Mas ele não vai exaurir neste valor, ele vai exaurir aqui, ó, que ele vai caindo ao longo do tempo, tá vendo? Se eu mudar a rentabilidade aqui para uma rentabilidade menor, olha aqui, ó, era 89 e ele já mudou para 83. Se eu incluir que eu quero o 13º, diminuiu ainda mais o tempo de duração. Porque, gente, saia do mesmo bolo, tá? Eu vou fazer um exercício aqui um pouco diferente. Essa pessoa vai tirar 1% ao mês. Olha o que acontece. O benefício dela é bem alto no início e vai caindo bem rápido ao longo do tempo. Até que, aos 71 anos, a Forluz vai pegar essa reserva aqui, que é o que sobrou, e entregar à vista, porque o benefício dele já é muito pequeno. Tá? Vamos imaginar que esse companheiro, vamos pegar uma reserva maior, de R$ 1 milhão. Tá? Ele está pegando 0,8, que é o que a média da Forluz pega. E 0,8 é uma rentabilidade grande demais. Já é uma rentabilidade que a gente não tem conseguido. Tá? Outro dia eu brinquei com o Emílio que, para ter uma rentabilidade de 1% real ao ano, só tem 2 investimentos que dão isso: é tráfico de droga ou tráfico de arma. Porque, digamos assim, investimentos normais não vão render isto. Tá? Olha o que acontece com essa pessoa. Ele tem um benefício alto, que vai caindo porque tem essa rentabilidade. Se a rentabilidade for maior, ele vai caindo numa velocidade mais lenta. E se essa pessoa vier a falecer daqui a 10 anos, 2033, o que vai acontecer? Ele tem este saldo de conta,
para dividir entre os beneficiários dele. E aqui não entra se eu estou deixando percentual para cada um. Ele tem 3 beneficiários, é 578 dividido por 3. E cada um dos beneficiários dele tem a renda a partir dali, né? É óbvio que se eu dividir isso daqui por 3, vai dar uma reserva, um benefício muito pequeno para os 3, tá? Esse tipo de simulador que a Forluz desenvolve, ele é muito bom para a gente poder ver se aumenta ou diminui o benefício. Aqui não tem dúvida de que esse moço aqui, ele está com a vida tranquila agora, mas está comprometendo o futuro dele. A menos que ele jure por Deus que com 88 anos ele vai. Só que ele vai, eu comecei com benefício de 8 mil, quanto mais velho ele estiver, menor o benefício ele terá. Ok? Agora, bem, mas aí vocês vão dizer, mas esse é o benefício Forluz, esse camarada pode ter plano A e pode ter o INSS, normalmente tem. Né? Então, assim, para fazer a opção ou não fazer, vocês têm que pensar como é que a vida de vocês funciona. Olha, eu tenho um benefício legal no INSS, tenho o quê? 6 mil reais de benefício, que é mais ou menos o que se tem de benefício perto do teto, né? E eu vou arriscar mesmo pegar um benefício aqui maior agora e vou reduzindo ele ao longo do tempo, sem problema. Mas você tem que saber que é assim que funciona. Aí você pode dizer, não, mas espera aí, o ponto 8 está meio muito, então eu vou botar ponto 5. Eu sei que ele vai reduzir, mas vai ser uma redução suave, né? E assim, não é que ele vai durar até os 108 anos, é que aos 108 anos, o benefício que eu estou concedendo bate no benefício mínimo que a Forluz paga, tá? Vamos imaginar essa pessoa com 50 anos tem uma expectativa de vida de mais de 30. Vamos colocar 30, tá? Então, é 2023, mais 30, dá 2053. Vamos ver aqui quanto é que está o benefício dela. Se a rentabilidade for aquela ali, se o Emílio for legal e conseguir para a gente, ó, 3.331,37. Tá? Ele começou com 5 mil e daqui a 30 anos ele baixou, se a rentabilidade foi essa. E esse simulador aqui considera inflação zero, para não ter que fazer efeito de simulação. Você só tem que prestar atenção de que nós estamos falando de correção o saldo de conta tem que ser corrigido e tem que render alguma coisa compatível com isso que eu estou tirando. Naquele quadrinho que eu mostrei para vocês lá atrás, quem tira 0,5% tem uma rentabilidade desejável de 6,2%. Tá? Por isso é que ele vai baixando, tá? Porque nessa simulação está saindo mais do que está entrando. Pode ser, para não acontecer isso, eu tenho que vir cá e baixar o percentual. Ok? Aí ele baixa aqui, ó, como é que ele baixa pouquinho, tá vendo? Por quê? Aí ficou a aguinha de cima, está saindo na mesma proporção do benefício que a torneirinha de baixo, que é esse aqui. Tá? Gente, esse simulador que eu estou colocando aqui, isso é real. Isso é um simulador que a Forluz trabalha e que, se tudo der certo, se Deus quiser, vocês vão ter que usar. Tá? E quando eu falo que a gente precisa, na verdade, de conhecer as regras do jogo e fazer muito exercício e muita conta, ok? É disso que eu estou falando, porque as variáveis são muito amplas. Eu fiz uma viagem, passei uma semana no Triângulo Mineiro, foi ótimo, e eu vou viajar também, eu devo ir para todas as regionais, pelo menos as cidades polos, né? A partir da última semana de janeiro e fevereiro, março e abril, eu quero estar, pelo menos, nas cidades polos, né?
conversando com ativos e assistidos ao vivo e a cores com essa conversa que nós estamos tendo aqui agora. E aí, fazer simulação a partir do documento real, porque vocês, a partir de 1º de fevereiro, já terão o valor das reservas individualizadas. Aqui eu estava falando como uma hipótese. A partir de 1º de fevereiro, vocês terão na área logada do participante o valor da reserva de migração, o simulador, ok? E o termo de adesão. O que eu acho importante é a gente ter muito cuidado com essa adesão e fazer muita conta antes, tá? Porque ela é irretratável e irrevogável. E ela é irretratável e irrevogável não é a partir do momento que fecha a janela, não. Você assinou o termo, a Forluz considera que o seu desejo está manifesto, ainda que você mude de ideia depois, né? Eu nem sei se eu concordo muito com isso, não, mas, enfim, é o que está colocado no regulamento aprovado, tá? Então, assim, não cabe a mim dar conselho, mas eu digo para vocês o seguinte: não corram para fazer opção, mesmo porque ela só vai se materializar em maio. Então, eu posso passar o mês de fevereiro e março, março, fazendo conta, conversando, esperando o pessoal da Forluz da informação, o pessoal do sindicato, o pessoal das associações que eu tenho certeza que vão a campo, né? Eu vou, que é da minha obrigação, né? Na última semana, a minha ideia aí é começar a Ponte Nova, Ouro Preto, Conselheiro Lafayette, fazer ali a parte da Zona da Mata, né? Juiz de Fora, Barbacena, São João del Rei, Bom Despacho, Pará de Minas, Divinópolis, né? E depois eu vou subir, depois eu vou para o Jequitinhonha, depois eu vou para o sul de Minas, e, nesse meio tempo, muita conversa aqui em Belo Horizonte, né? Marcando palestra e conversando, né? Acho que é absolutamente fundamental que a gente consiga conversar bastante com as pessoas, né?